Olá, pessoal. Mais uma vez aí com Papo com Batista, um episódio, um podcast para falar de gestão de pessoas, de gestão financeira, gestão de negócios. É um prazer estar aqui novamente e esperamos aí levar material de qualidade, né, sobre gestão aos empresários e também aí principalmente aos empresários aí das empresas de transportes. Hoje nós temos a honra de receber aqui Gabriel Torres Bolognani e o Dr. Romualdo Gonçalves. Prazer. Obrigado, Gabriel, por estar aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Prazer, doutor Romualdo. Obrigado por estar aí presente conosco. Muito obrigado. Peço licença, À Batista, para me apresentar. Sou o Dr. Romualdo. Isso. Sou cardiologista, formado há 20 anos e, com muito orgulho, cofundador da Renove Saúde, que é uma empresa que a gente pretende divulgar para todos. E falar um pouquinho hoje do podcast sobre o assunto de saúde, que é um assunto que interessa a grande maioria das pessoas, para poder nos informarmos aí sobre as prevenções da saúde como um todo. Não, beleza. Foi bom que você já se antecipou, né? Então, Gabriel, aproveitando então, deixa, já faz aí a sua apresentação. Me apresentando também. Eu não só tenho cara de novo, eu realmente sou muito novo, né, Romulo? Eu tenho 23 anos, sou atual CEO da Renove Saúde, sou um dos fundadores, estou tentando terminar os cursos de sistema de informação, só que eu descobri que é mais difícil formar do que entrar na faculdade. E de praxe é isso. Não, beleza. Bom, como o Dr. Romualdo já nos adiantou aí, pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre saúde do trabalhador, né? Como importante isso hoje, né, Dr. Romualdo e Gabriel? A gente vem numa pressão de trabalho, seja por excesso de informação, né, e que é necessário fazer uma seleção dessas informações, né, para que consiga assimilar tudo, né, porque tem muita informação, mas também tem muita informação inútil, né? Isso acontece muito na nossa área de contabilidade. Por outro lado, uma pressão muito grande de todas as empresas, né? E não poderia ser diferente, já que, desde quando a gente está vivendo aí uma relativa estabilidade econômica, as margens de lucro sempre ficaram muito apertadas, né? Então, isso faz com que a produtividade seja aumentada, a cobrança também em cima dos colaboradores aumente, mas, por outro lado, a gente tem percebido uma demanda muito grande do cuidar da saúde do trabalhador, né? Tanto com programas governamentais, né, de obrigatório, quanto por iniciativa das próprias empresas, né, e da sociedade em geral, né? Então, o Janeiro Branco, agora é o Setembro Amarelo, né? Isso. Aí depois vem Outubro Rosa, Novembro Azul, cada mês agora tem uma cor e tem alguma coisa para trabalhar. Sim. Mas eu acho isso importante. A gente, na Batista Associados, a gente procura trabalhar todos esses pontos. Nós temos um setor de RH que cuida para a gente disso. Então, eventualmente, a gente tem palestrantes, né, para levar conscientização para o pessoal. Agora, a gente sabe também que tem muitas empresas que, às vezes, não dá a devida importância para isso, né? E às vezes até por falta de conhecimento mesmo, né? Eu costumo dizer, doutor Romualdo e Gabriel, que às vezes o pessoal fala assim, o brasileiro é muito empreendedor, né? Sim, temos muitos brasileiros empreendedores, né? Tanto que mais de 90% das empresas é formada por micro e pequenas empresas, né? Mas, normalmente, há muito empreendedorismo por necessidade, né? Então, o sujeito trabalha num local, quando ele sai de lá, o que ele sabe fazer é aquilo. Aí ele trabalhou no supermercado, ele vai montar uma mercearia. Trabalhou com uma transportadora, ele vai sair e vai montar uma pequena transportadora. Então, normalmente, esse empreendedor se conhece muito de gestão, se conhece muito da atividade, mas conhece pouco de gestão. E aí tem que ir aprendendo as coisas aos poucos, numa legislação tanto trabalhista, previdenciária e tributária extremamente complexa, né? Muito bem. Dito isso, começar aí com o senhor, doutor Romualdo.
Como que o senhor vê aí essa atenção das empresas para a área de saúde, se isso vem melhorando, não vem melhorando, e o que seria aí um adequado? Assim, um resumão assim, né? Sim, sim. Então, Batista, esses programas que aparecem em relação a Setembro Amarelo, igual você citou, e que as empresas tentam, um objetivo comum de fazer um trabalho de prevenção. Para você ter uma ideia, Batista, hoje 40% das mortes do mundo estão relacionadas com doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Uhum. E essas doenças, elas estão ligadas diretamente aos fatores de risco, como pressão alta, diabetes, tabagismo. O senhor é cardiologista, Isso. Né? Então, olha aí, pessoal, nós estamos falando, quem está falando para a gente é um cardiologista, hein? Então escute bem. Então, eu já estou puxando a sardinha para o meu lado aqui. Não, mas é isso mesmo. Mas na verdade é porque o tema é muito importante, porque, como eu falei, 40% das mortes, de todas as causas de morte no mundo, isso não está falando do Brasil. Uhum. E aí, esses fatores de risco são fatores que eles vão se somando. Quanto mais fator de risco, maior o risco daquele paciente. Então, pressão alta, diabetes, sedentarismo, depressão, ansiedade, que hoje, né, a gente vive um boom aí dessas doenças. Então, são fatores preveníveis. Então, por isso é muito importante a nossa conscientização. E, à medida que as empresas enxerguem isso, o valor nesse sentido, ela vai trabalhar com funcionários mais felizes, mais saudáveis. Sim. Então, é importante esse podcast aqui, é importante as empresas terem essa visão e as pessoas, porque, na verdade, elas têm que também ter a consciência do autocuidado que precisa para evitar essas doenças, né? Sim. Tem, até complementando o que ele está falando, porque tem um ponto interessante dessas doenças que ele disse, que são as doenças que mais matam hoje, e eu acho que o Dr. Romualdo vai poder falar muito melhor do que eu disso, mas que são doenças muito evitáveis. Né? Uhum. Um trabalho preventivo. Um trabalho de prevenção pode ajudar bastante. Exato. Se você fizer um trabalho preventivo ali mínimo, né, e de cuidado dos hábitos, né, de ter uma rotina mais saudável, você assim consegue diminuir muito esse risco. Uhum. Eu acho que o papel nosso, dos médicos, de forma geral, né, eu mais como cardiologista, é tentar influenciar as pessoas disso. Eu costumo falar com meus pacientes de consultório de forma assim mais à vontade, digamos. Eu pergunto aos pacientes, onde você mora? O paciente fala, eu moro no bairro Santo Agostinho, eu moro no Luz, moro não sei aonde. E eu falo, não, você mora nesse corpo aí. E aí as pessoas, peraí, realmente, eu moro aqui, você tem que cuidar onde você dorme, é o seu abrigo, é diferente. É diferente. É diferente a gente morar, é o abrigo da pessoa. Então, cuidar do nosso corpo é um papel extremamente importante. E isso não é, de certa forma, muito difícil. O importante é as pessoas enxergarem valor naquilo e, a partir dali, mudar os hábitos de vida. Então, a gente sabe também que está muito relacionado com as profissões. Nós vamos comentar um pouquinho daqui a pouco sobre os transportes. Então, tem algumas profissões que são muito peculiares, que dificultam um pouco esse cuidado. Porém, dependendo da forma como ele é abordado, a gente consegue melhorar, com certeza, essa abordagem. Essa colocação do senhor, doutor, com relação a hábitos, né? Eu acho que talvez a prevenção individual, né? Porque também o colaborador, né, o trabalhador, não pode ficar só esperando da empresa. A empresa, eu acho que ela tem que dar uma mão, ela tem que ajudar, né, ela tem que proporcionar um ambiente bom, com iluminação boa, questão de ruído, uma atividade laboral, uma atividade física ali durante o labor. Mas o principal é a pessoa se cuidar, né? E aí eu acho que entra muito, o senhor diz, que é a questão de mudança de hábitos, né? Porque talvez seja uma das coisas mais difíceis para todo mundo, né? Mudar hábito não é fácil. Na verdade, todo mundo procura um pouco aquela forma milagrosa, né? O caminho mais fácil. E a natureza nos ensina que não existe caminho mais fácil. Existe o caminho que é o correto. E é um caminho que é um pouco árduo, né? A gente fala quando a gente está malhando, na musculação, a gente cresce na dor. E é verdade. O fato de a pessoa fazer uma atividade diária, ela alonga o seu período aqui na Terra em muitos anos. E isso é um papel que às vezes as pessoas não até conhecem, né? Mas aquelas
questões ali de hábito, Espera cansaço, acaba sempre deixando, o dia seguinte, sempre né? deixando o dia seguinte e fazer planejamentos mirabolantes e futuros. Tudo a gente faz isso, Exato. né? A Associação Brasileira de Previdência Privada diz que as pessoas só começam a preocupar com a aposentadoria aos 45 anos. Então, quer dizer, já está na reta final. Eu sou professor, Sim, né? sim. Então, às vezes, se eu der um trabalho para entregar segunda-feira, ou dar um trabalho para entregar daqui a 2 meses, é a mesma coisa. Eu sou aluno. Porque eles vão deixar para entregar, vai deixar para entregar daqui a pouco. Eu sou aluno, eu posso falar que para algumas coisas isso é verdade. Vai deixando para a última hora, né? Mas, doutor, o senhor tocou no ponto aí de uma classe, que é uma classe em que a Batista e Associados trabalha muito, e que a Renove também atende com muita maestria, né? Para quem está nos ouvindo aí, nós vamos falar um pouquinho mais da Renove, para vocês conhecerem um pouco do trabalho da Renove, que é um trabalho fantástico nessa área de saúde aí do trabalhador. Mas o senhor comentou aí sobre as empresas de transportes, né? Sim. Porque quando a gente pensa em empresas de transportes, claro que tem o pessoal do administrativo, né? Mas o que vem à nossa cabeça primeiro é a questão do motorista, né? O caminhoneiro que está com uma pressão, às vezes com carga perecível, que tem que chegar e não tem tempo, né? Às vezes nem para descansar, é muito sedentário, né? Porque fica ali muito tempo parado, sentado. Queria que o senhor comentasse um pouquinho os desafios aí que as transportadoras, né, têm e que podem ajudar na prevenção dessas doenças, já que nós estamos falando de prevenção aí dos motoristas e as principais doenças, né, que os motoristas são impactados. Sim, os motoristas são uma característica muito peculiar, digamos. Hoje, só passar alguns dados, hoje no Brasil nós temos aproximadamente 2 milhões de caminhoneiros, dado da CNT. Em 2015, existiam quase 6 milhões de profissionais habilitados com categoria C. E em 2020, aproximadamente 4 milhões. O que eu estou querendo chegar nesse número? Que é uma grande população. E 65% dessa população está acima de 40 anos de idade. Pois bem, a importância desse tema, né, eu comentei sobre os assuntos, sobre o fator de risco, por quê? Essa profissão tem uma característica muito peculiar. Então, vamos lá. Primeira coisa, é um profissional solitário. Então, o caminhoneiro, de certa forma, ele sai para o seu trabalho, pega o seu caminhão, dirige ele durante, em média, eu estava estudando sobre isso, em média, 11 horas por dia. E isso ali é um fator que é, primeiro, sedentarismo. Quem é motorista aí sabe, né? Vai dirigir 11 horas e depois vai fazer atividade física. Não vai, né? Normalmente ali o CE está falando de jeito nenhum. E isso vai se somando às outras funções. Por exemplo, alimentação. O motorista dirige várias e várias horas e a gente sabe que a partir do momento que a gente chega com muita fome no lugar, a gente tende a comer comidas hipercalóricas. Sim. O churrasquinho da churrascaria do posto, o macarrão, enfim, com muito carboidrato e gordura. Porque a fome faz aquilo. Né? Então, já é um hábito de alimentação ruim. Carga, às vezes o paciente tem um compromisso de entregar carga em determinado período. Então, ele tem que, às vezes, viajar durante a noite. Isso priva o sono, que é importantíssimo. Uma pessoa, às vezes, não. O sono é extremamente importante para a saúde cardiovascular. Então, o sedentarismo, ele começa a ficar obeso, ele começa a alimentar muito mal, o nível de estresse altíssimo, né? Eu falo com os caminhoneiros, é aquele que ele não consegue. Vamos supor que eu tenho um problema em casa, eu tenho um filho doente, eu discuti com a esposa, no outro dia ele sai para trabalhar. Não é igual a gente na empresa, numa empresa que às vezes encontra com um amigo, minha amiga, eu não estou muito bem, discute com um colega. Ele não, ele pega o caminhão e sai dirigindo. Sai solitário, sai né? solitário, só com sua faculdade mental ali, seu raciocínio, e isso gera muita angústia. E a ansiedade é um fator extremamente importante, que aumenta o cortisol, aumenta o nível de estresse. Então, você vai ver que é um profissional que vão se somando a sua profissão aos seus fatores de risco. E isso é, infelizmente, uma bomba relógio. E o que está acontecendo no Brasil? Houve uma redução do número de caminhoneiros por conta da má remuneração. Hoje, a média salarial é em torno de R$5.000 para 11 horas de trabalho por dia. E aí, os jovens hoje não querem mais ser caminhoneiros. Se você pega uma redução drástica, hoje o jovem não quer nem dirigir carro, né? Pega Uber.
Mas, de qualquer forma, a população está envelhecendo de caminhoneiros. Então, 40, 50 anos, 60 anos de idade. E nessa fase, a prevenção é extremamente importante. Igual eu falei, se você cuida nessa fase, vamos supor, você vai chegar aos seus 70, 80 anos de vida muito bem ainda. Se você não cuida, você vai chegar ao idoso muito frágil, cheio de doenças graves e que, infelizmente, antecipa a morte desse tipo de paciente, né? Ai, doutor, eu fico feliz, porque eu estou com 52 anos. Pelo que o senhor falou, eu ainda tenho chance ainda de recuperar o prazo perdido. Sempre há chance. A gente fala que nunca é tarde para começar. Obviamente, se eu começar a juntar dinheiro mais cedo, a tendência é ter mais na velhice. A gente vai deixando para depois, né? Se eu começar a juntar dinheiro mais tarde, a velhice, né, o valor é proporcional, né? Exatamente. Mas, doutor, com essa característica toda, né, essa peculiaridade toda que o senhor comentou aí do motorista, vamos separar a prevenção do motorista, né, e o que a empresa transportadora poderia contribuir para melhorar esse quadro, né? Como que o senhor vê isso? Então, primeira coisa, as transportadoras, de um modo geral, isso, aliás, eu falo a maioria das empresas, elas, assim, às vezes falam assim, eu dou um plano de saúde para o caminhoneiro. E a gente sabe que ter um plano de saúde não é garantia de saúde. Nunca foi, nem será. É preciso que a empresa identifique nos seus colaboradores aqueles pacientes que estão com uma sobrecarga de trabalho, de peso, e aquilo vai gerar um problema à frente. E os planos de saúde hoje também não exercem esse papel, porque, na verdade, eles querem que o paciente use cada vez menos o plano. Claro. Porque ele ganha na sinistralidade. Então, assim, o fato de somente o plano de saúde não vai poder gerar saúde da empresa. Então, é preciso que as empresas entendam isso, principalmente as transportadoras, porque, igual eu falei, são pacientes, são clientes com grande potencial. Eu nem falei dos acidentes, né? Que o risco de acidente altíssimo e de matar inocentes aí nas estradas. Então, os transportadores têm que desenvolver políticas realmente de prevenção. Eu acho que algumas até tentam, as mais estruturadas, digamos assim, né? Com campanhas dentro, conscientização de uso tempo de descanso, tenta, às vezes, falar como se alimentar melhor, mas é um programa pouco efetivo, né? A gente, pelo que eu andei lendo sobre o assunto, é preciso o ser humano é o seguinte, você não ficar martelando na cabeça dele o que tem que fazer, ele não faz. Conscientização, né? Conscientização. Então, acho que a gente, a partir daí, né, Gabriel, a gente desenvolveu a nossa empresa, não especificamente para os caminhoneiros, mas a gente viu nesse público um público que é um público que a gente pode ajudar bastante, e pode mesmo. Com esse número, 2 milhões de pessoas rodando aí no país sem se cuidar, é grave para a saúde pública, inclusive. E tem outro ponto também que eu acho que é importante levantar, que nem você perguntou, né? O que as empresas podem fazer? Eu acho que, primeiro, a gente entender a realidade do motorista, que é uma realidade que é difícil de mudar, que é a pessoa que está ali a maior parte do tempo viajando na estrada. E o que a gente observa, e a gente já observou com algumas empresas que a gente trabalhou? Grande parte dos planos de saúde hoje não tem cobertura nacional. Então, vou dar um exemplo. Você contrata um plano aqui de Belo Horizonte, um plano tradicional aqui de Belo Horizonte. Esse plano lá no Pará, ele não serve de nada. No Rio Grande do Sul, não serve de nada. Que é regional, né? Exato. E aí, vamos supor, e aí, doutor Modo, você tem supor que a gente tem um paciente aí hipertenso. Esse paciente, ele necessita de um acompanhamento profissional contínuo. Ô Gabriel, só vou te cortar um pouquinho nessa fala e vou te pedir para dar um passo atrás e voltar um pouquinho e falar um pouquinho da Renove, do trabalho que a Renove faz, porque isso que você está falando é muito da solução que a Renove traz. Sim. Né? Sim. E eu queria que o nosso espectador, o nosso ouvinte, entendesse um pouco dessa ferramenta, né, que vocês estão trazendo aí para o mercado. Eu achei fantástico, que pode ajudar, né,
como o doutor Romualdo disse, não somente as empresas transportadoras, mas empresas de qualquer ramo, mas principalmente a transportadora por causa desses pontos que você estava colocando. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho da Renove, né, como que a Renove poderia, para voltar lá nas soluções que você já está dando. Na realidade, eu acho, deixa eu seguir esse raciocínio que você vai entender onde eu quero chegar. Fica Então, à assim, vontade. dando continuidade, né, essa pessoa precisa de um acompanhamento periódico. Ela precisa de profissionais para conscientizar ela, onde ela esteja, sobre o que é melhor, qual é a melhor prática que ela tem que fazer. Né? Às vezes, existe falta de informação, sim. Né? Às vezes a pessoa não sabe o que comer, não sabe o que realmente é saudável, não sabe que sono é importante para a saúde cardiovascular. E que nem eu disse, essa pessoa ela necessita de um acompanhamento com um profissional da área. Mas como que alguém que tem um plano de saúde regional, né, que está lá no Pará, que está um dia no Pará, um dia no Rio, um dia em São Paulo, como é que essa pessoa ela vai receber o acompanhamento? Esse é o grande problema, né? E aí eu entrando no que você acabou de dizer, é isso que a Renove busca solucionar. Nosso objetivo, e aí é o objetivo que nós nascemos, né? A gente não é um plano de saúde, nós não substituímos um plano de saúde. O plano de saúde é sim importante, esse não é o ponto aqui. Mas nosso objetivo é levar acesso à saúde preventiva, acesso a esses profissionais, de onde a pessoa estiver, de forma acessível e tentar romper essas fronteiras. E a Renove ela não nasceu para o caminhoneiro, né? Ela nasceu para outro mercado. E aí, só que foi até uma coisa que o doutor Romualdo trouxe, porque o Romualdo se atende muito caminhoneiro. Né, exato, eu atendo muito caminhoneiro e eles dão muito bolo nas consultas. Porque, e as esposas, principalmente as esposas, ficam loucas. Doutor, eu estou tentando trazer ele aqui tem um tempo e eu não consigo trazê-lo. Só está viajando. Está viajando. E aí eu falei, gente, peraí, a gente tem uma solução para isso. E aí foi que eu falei, Gabriel, nós temos, nossa plataforma, ela não tem fronteiras. Hoje a gente tem cliente de Portugal, se quiser consultar com o médico aqui, ele consulta. E de forma bem assertiva. Então, quando eu cheguei, eu falei, Gabriel, esse público, a gente tem que abordar eles. E é um público que vai se beneficiar muito. Tá? Então, foi aí que nós começamos a pensar e chegar a esse pessoal para a gente tentar divulgar. Para a gente ser um pouquinho mais específico aí. Então, o exemplo que o Gabriel estava dando. O caminhoneiro tem um plano regional aqui, Belo Horizonte, por exemplo, saiu de Belo Horizonte e foi lá para o Pará. Aí ele está lá em Belém e precisa de um atendimento. Sim. Como que ele vai fazer? Então, como é que funciona? Tá aí entrando no como é que funciona a Renove hoje, né? A Renove é um aplicativo, tá? Onde nós oferecemos para todos, e isso é a base do nosso serviço, atendimento ilimitado com os melhores profissionais do Brasil. Tudo online, via telemedicina, né? Você agenda a sua consulta, escolhe o seu médico. Não gostei desse, você pode ter outro. Escolhe o seu médico, faz a teleconsulta, né? Uma consulta online, uma videochamada, igual você tem essas videochamadas de WhatsApp. E você pode fazer quantas consultas quiser com mais de 10 especialidades. No trabalho com o caminhoneiro, o que nós oferecemos? Nós ofertamos isso, né, para os caminhoneiros. Então, nós temos, por exemplo, um caminhoneiro que é hipertenso. Se ele estiver lá no Pará, no Rio Grande, onde tem, em outro país, ele vai ter acesso ao profissional dele, ao médico dele, pelo app da Renove. E ele não vai pagar nada pela consulta que ele realizar. E, de uma forma, aí, entrando um pouco mais, nós desenvolvemos um protocolo, né, um protocolo de atendimento mesmo, que a gente chama de linha de cuidado, para lidar, né, com as principais necessidades de saúde desse público. Então, até saiu uma pesquisa recentemente que esse público sofre muito com hipertensão, sobrepeso. Sim. Então, como que a gente pode unir um conjunto de profissionais, né, que não é só o cardiologista, mas pode ser o cardiologista, o psicólogo, o nutricionista, né, que eu tenho na minha plataforma, a pessoa pode consultar. Como é que eu uno esses profissionais para poder estar levando, né, o melhor acesso à saúde para essa população. Né? Então, o que nós oferecemos é isso. Todos os caminhoneiros têm acesso a essa plataforma com esses profissionais. E o que é mais interessante de tudo, eu até esqueci de trazer isso aqui, até foi uma falha minha, que é o quê? Poxa, algumas dúvidas que as pessoas devem ter. É uma consulta online. Então, o motorista lá é hipertenso, ele vai estar lá no Pará, vai precisar de uma medicação específica,
Lá do Pará, o médico vai emitir uma receita para ele, tem certificado digital, ela é válida no Brasil todo, mesmo sendo digital. Vai consultar com o seu cardiologista de onde estiver, basta ter internet, parou o caminhão, está consultando, falando com o seu próprio médico. Mas e aí, como é que o médico online vai saber a minha pressão arterial? Como é que ele vai saber a oximetria, a temperatura? Isso gera desconfiança com o paciente, né, Romulo? Complementando aqui, a relação médico-paciente é baseada na confiança. Aham. A medicina é uma profissão é uma profissão conservadora, apesar da evolução, toda a evolução tecnológica que a Sim. medicina tem, mas existem algumas premissas na medicina que é a relação médico-paciente, e acho que é a confiança é a relação humana, na verdade, né? E aí, pensando nisso, para você tornar o atendimento médico mais assertivo, mais confiável, a gente criou o kit de monitoramento. O Gabriel, vou puxar a orelha dele, que ele não trouxe o kit aqui. Ele consta de um aparelho de pressão, um Esses glicosímetro. digitais fáceis de usar. O glicosímetro, para quem não sabe, que mede a glicose, que isso é importantíssimo. E ele conecta com a plataforma via Bluetooth. Então, aquele kit que antigamente o pessoal usava, kit de saúde, né? Hoje o caminhoneiro, se ele quiser, ele adquire esse kit, ele vai dentro do caminhão. Bacana. E onde que ele estiver, ele chega lá, coloca o kit e os dados vão para a plataforma diretamente. Qual que é a importância disso? Eu, como cardiologista, eu consigo medir a pressão dos pacientes várias vezes ao longo da viagem, inclusive. E aí, eu posso saber exatamente o dia que ele passou mal, quanto que foi a pressão dele. E aí, nós com esses dados, a gente consegue, esses dados de forma despersonalizada, digamos, seguindo a lei de LGPD, a gente consegue transformar esses dados em dados assim, como esse paciente estava no início do atendimento e como ele foi 3 meses depois. Eu consigo mostrar o resultado para as empresas. As empresas falam assim, eu quero fazer um resultado. A gente consegue mostrar o resultado disso e vai ter resultado. Porque ele vai constar hoje, poxa, ele pode constar semana que vem, doutor, aquele remédio que você me passou não foi muito legal. Ele pode retomar. Doutor, a pressão minha caiu demais, ele pode diminuir. A minha glicose estava tanto, ele pode ajustar a insulina, se ele tomar insulina. Ele consegue isso de forma no posto de gasolina. E aí, esse fato de ser conexão via Bluetooth facilita, porque é uma coisa muito. Hoje, a tecnologia é uma coisa muito simples de usar. Colocou, registrou. Não tem dificuldade. E, inclusive, não só a frequência cardíaca, a saturação, né? Só um detalhe, é importante frisar aqui, né, Gabriel? Nós não somos uma plataforma de urgência. A urgência, ela vai continuar existindo, os hospitais vão continuar existindo, o que nós vamos dar é um apoio, uma assistência, para que ele não chegue a ter uma urgência. Isso é bem claro aqui. E como o custo é bem acessível, a gente acredita que, até mesmo que não tenha, comentei sobre a questão da baixa remuneração, mas é bem acessível. Hoje, o nosso valor, não sei se é possível divulgar aqui, mas a gente é uma refeição. O custo mensal é de uma refeição no posto qualquer. Para falar, hoje o nosso custo base, por exemplo, se eu quiser baixar o aplicativo, cadastrar para ter acesso aos profissionais, é R$ 59,90 por mês. Então, para você ter acesso a isso. Isso hoje, viu, gente? Setembro de 2023. Senão daqui a 2 anos tem alguém exato, ouvindo. Nós estamos falando de setembro, mas a ideia é que mais pessoas têm acesso. Mais pessoas têm acesso. Isso, imagina aí, 2 milhões de pacientes de usuários. A gente ia conseguir atender a todos. E essa prevenção, doutor, ela tem um efeito muito bom na questão financeira da empresa, né? Nós trabalhamos com contabilidade para transportadoras, e aí a gente vê esse custo, né, de afastamento de empregados, né? E uma questão que o senhor colocou, né, que às vezes um motorista com problema de saúde, né, ou seja qual for, pode causar um acidente, né? Olha o prejuízo que isso pode trazer para uma transportadora, né? Além da vida, né? que é o mais importante, seja do próprio motorista ou de terceiros inocentes. Então, no fundo, a gente poderia dizer que essa prevenção, né? Ou que esse tratamento e essa condição para o empregado de não precisar chegar numa emergência, numa urgência, se transforma em lucratividade para a empresa lá na ponta, né? Às vezes isso não é perceptível, né? Mas é necessário que as empresas coloquem isso na ponta do lápis, né? E mais importante, né, vale frisar, do que a questão de lucratividade, é a questão do cuidar, né?
E isso que eu acho que é o relevante, né? O importante, porque é aquilo que eu comentei no início. Hoje existe uma demanda, uma cobrança, na verdade, muito grande para que as empresas deem melhores condições de trabalho para os empregados e cuide da saúde dos seus trabalhadores. Então, já tem muita empresa que faz isso e quem não faz está ficando para trás, né? E exatamente a longo prazo isso se transforma em lucratividade, né? Sim. O trabalhar feliz, né? Trabalhar feliz é o rendimento, a produtividade é de outro nível. E as empresas, dos caminhões, como são um trabalho muito estressante, é preciso que eles trabalhem para simplesmente desenvolver ali o acidente, por exemplo. Imagina o risco, o impacto social. Eu sou muito apaixonado pela Renove, sabe? Então, eu acho que a gente consegue ali um impacto social muito grande, não só para as empresas, para a sociedade de modo geral. E isso, né, Gabriel? Sim. Quando você estava falando, eu estava pensando nisso, porque esse kit, por exemplo, até a família, né, vai ficar um pouco mais confortável, porque ela sabe o que exatamente. está Vai passar, a esposa vão passar, a família vai ter segurança que o marido dela está viajando, o pai dela está viajando, mas ele está se cuidando, que ele vai constar com o cardiologista onde que ele estiver, com o endócrino. Hoje, né, se você conseguir marcar uma consulta presencial com o endócrino hoje, até nos próprios planos é difícil. Então, e lá se você clicar aqui, você está marcando. A minha endócrino, por exemplo, é lá do Pará. Exato. Lá do Belém. Exato. Isso e vou ser bem sincero para você. Na minha visão, no futuro, toda pessoa terá um aplicativo de atendimento médico. Né? Espero que seja Renove. Mas, porque essas grandes questões de saúde a gente consegue trabalhar. Não só a parte médica. A gente tem profissionais, eu acredito que eles vão colocar nutricionista. O nutricionista já existe, né? Mas profissional de educação física, outros profissionais da área da saúde que podem dar orientação. Porque a gente sabe, eu sei como é que eu me alimento. A gente tem a dificuldade de aceitar, talvez, uma opinião técnica de outros profissionais. E mesmo chegando no posto de gasolina, se ele chegar lá olha, a Nutri me falou que esse alimento aqui é melhor que aquele. Ele vai pensar duas vezes. Às vezes o gasto calórico menor e muito mais nutritivo. Isso vale para o fisioterapeuta ou o profissional de educação física me ensinou a fazer exercício na descida do caminhão. Quando eu descer, eu posso fazer determinado exercício ali, isso aqui vai me ajudar na circulação, enfim, na respiração. Então, com técnica, a gente consegue resolver uma grande parte dos problemas dos seres humanos. Então, a gente tem que deixar os profissionais resolverem. E eu acredito, sinceramente, que no futuro todo mundo terá um aplicativo e eu espero aí que a Renove encabeça essa lista aí. Doutor, a gente começou falando lá, né, dessas campanhas de prevenção, né, que existe lá, o Janeiro Branco e daí para frente cada mês uma cor. Para o empresário que está nos ouvindo agora, né, o que ele poderia fazer para ajudar na conscientização do motorista ou do colaborador aí de forma geral, mas focando aqui na questão do motorista, porque muito também a questão de conscientização, né? Igual o senhor falou, hoje a média de idade dos motoristas é muito alta, né? E estou com 52 anos, a gente não tinha muito preocupação com esse tipo de cuidado há poucos anos atrás, né? Então, normalmente, não crescemos preocupados com isso, né? Diferente um pouco da geração mais nova que está chegando aí, né? Então, quais os trabalhos que a transportadora poderia desenvolver, seja de campanha ou seja de ação efetiva, para ajudar a melhorar aí essa saúde do trabalhador, a saúde do caminhoneiro? Bom, primeiro é fazer um diagnóstico, eu acho, né, Gabriel? Um diagnóstico do como está a saúde da sua equipe. Eu acho que isso é fundamental. E, a partir desse diagnóstico, ele desenvolver esses programas de prevenção mesmo. Tem aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, não tem jeito. A conscientização, ela não nasce assim de forma aleatória. Um mês de campanha, uma semana, um dia, semana do... Não é assim. Não é assim. Não é assim. Nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade de aceitar, às vezes, o óbvio até, né? Então, por isso que eu sou... a gente tem, lógico que tem que passar responsabilidade aos
aos próprios profissionais para se autocuidar. Exatamente, Mas a que empresa, é o principal, né? É, exato. Mas eu acho que a empresa pode ver políticas ali, né? Por exemplo, essa campanha mesmo, de forma bem mais assertiva, bem mais eficaz, bem mais eficaz mesmo. E aí, ela vai ganhar na frente. Vai ganhar com redução. A melhor da sua qualidade. Turnover de motorista, né? Diminuir a sua... Hoje o turnover de motorista é alto. Como eles não estão sendo bem cuidados, eles vão para quem paga mais um pouquinho ali, mesmo que, às vezes, nem é tão vantajoso assim. Então, né, Gabriel? Também, se quiser comentar alguma coisa sobre uma coisa que eu acho importante até comentar disso, que ele falou. Primeiro ponto, você precisa entender a situação de saúde da sua empresa. Como que você faz isso, né? Porque também é complicado. A Renove hoje faz isso. Então, você acabou de, por exemplo, a gente vai fazer um projeto, estamos até fazendo um projeto desse já com uma transportadora grande aqui de Belo Horizonte, que o primeiro passo é definir o perfil de saúde da empresa. O que é o perfil de saúde? Quais são as doenças que mais são acometidas? Os custos que isso podem gerar, podem gerar. Como é que está a situação populacional? A gente faz isso também com muito cuidado para não personalizar o negócio. Como assim não personalizar? A gente, na realidade, não identificar ninguém. Nenhum motorista é identificado por ninguém. É de uma forma populacional. Dito isso, você vai descobrir, olha, eu tenho uma empresa que 80% dos meus motoristas têm problemas cardiovasculares. Isso guia o trabalho da Renove, tanto do ponto de vista de tratamento desses pacientes, né, de acompanhamento, né, médico, mas também a gente auxilia a empresa com a conscientização. Porque se você tem uma empresa que doença cardiovascular é o principal, você não precisa, assim, não é que você não precisa, mas você precisa fazer conscientização disso, e não por exemplo, diabetes. Focar naquilo que é o mais grave naquele momento. Né? Isso a gente ajuda a empresa. A gente faz... todo paciente, assim que ele entra... Então, imagina que eu acabei de contratar a Renove. Antes de eu consultar com um cardiologista, endócrino, psiquiatra, qualquer uma das especialidades para seguir uma linha, a primeira coisa que eu faço é um check-up. O que é esse check-up? É uma consulta com o clínico, que o clínico vai entender quem sou eu, meu histórico de saúde, histórico familiar, rotina, alimentação, que a partir disso, né, eu tenho ali vamos falar assim, um mapa inicial da saúde. E outro ponto interessante é que o nosso trabalho, a gente consegue provar o benefício. Por quê? Como eu faço esse check-up, a gente chama de check-up, uma triagem, de forma regular. Então eu te mostro como é que estava a sua empresa hoje e como é que ela está amanhã. Né, daqui a 3 meses, 6 meses. E qual que é o impacto disso? Que existe, e aí você até perguntou, quais que são os custos, né, disso? Tem vários. Sinistros, né? Sinistro plano de saúde, pode aumentar. Acidente, a gente teve em 2019 19 mil acidentes. Estima-se que mais ou menos 25% desses acidentes têm a ver com saúde. Acidente de caminhão, mal súbito, perda de consciência, tudo de doença evitável. Uma empresa parceira que a gente está trabalhando, um único acidente que eles tiveram, tá? Foi no ano passado. Esse único acidente, o custo que eles tiveram com esse acidente, né? E aí envolve todos os custos financeiros, não estou nem envolvendo a perda, eram equivalentes a 2 anos de Renove para todos os colaboradores. Então, enxergar isso é importante, né? Eu acho que... Legal. Agora, o que tem acontecido muito no ramo de transporte muitas transportadoras deixaram de ter seus caminhões, deixaram de ter frota própria, né, e seus funcionários motoristas e contrato autônomo. Então, a gente tem uma gama muito grande de motoristas autônomos, que aí eu acho que é um pouco pior, porque aí o sujeito ele vai ganhar o que ele trabalha, né, e aí isso deixa a saúde, vai deixando a saúde para depois, né, doutor Romualdo? E Sicuri, talvez você começou a falar aí talvez no exercício, né? Uma forma desse autônomo, né, que na maioria está registrado como MEI, uma forma dele se cuidar. Sim, igual eu falei, com técnica, né? Então, se você tivesse... Hoje, você imagine, qual profissional autônomo tem acesso ao nutricionista? Não tem. Ele acha que sabe comer. Nós achamos que sabemos comer. Todos nós. E a gente tende a desvalorizar. Não, isso aqui eu sei, isso aqui é bobagem. Mas pequenas modificações fazem grande diferença. Exercícios hoje que podem ser feitos de forma também, independente de onde você estiver, gente, a gente precisa atualmente, nós precisamos, para uma boa prevenção cardiovascular, 150 minutos de atividade física por semana.
Aham. Isso pode ser distribuído ou 3,50, 4,40, né? 5,30. O importante é a somatória semanal. Uhum. E isso, por si só, reduz a mortalidade mais de 30%. Então, assim, quem não tem 30 minutos hoje para se exercitar? Muita Não falta de existe. planejamento, tem que ter. Planejamento. Pô, e eu tenho um detalhe, às vezes as pessoas falam assim, eu estou muito cansado, vou ficar aqui deitado. Aquele fato de você ficar simplesmente deitado, aquilo não descansa. A pessoa, a atividade física tem uma característica interessante. Os primeiros 20 minutos é pedindo para você parar. Não, fica deitado, descansa, vai dormir, vai ver Netflix. Porém, depois que você passa dos 20 minutos, você começa, tá bom demais. O negócio está melhorando. Isso não é coisa que acontece por acaso, não. A partir de 20 minutos de atividade física, o seu corpo começa a produzir a serotonina, que é a droga do prazer, que dá a sensação de bem-estar. Então, os primeiros 20 minutos não produz. A partir de 20 minutos, começa a aumentar na circulação, que é o que o antidepressivo faz de forma artificial. Então, essa atividade, tanto que se você imaginar bem, quando você termina a atividade, mesmo estando cansado, fala, ainda bem que eu fiz, estou me sentindo bem melhor. Verdade. O que as pessoas hoje fazem? Eu não estou falando de profissional de educação de motorista agora, estou falando da população do modo geral. Sai do trabalho cansado, para onde que eles vão? Tomar uma para relaxar. Né? Que é um péssimo hábito. Porque aquele relaxamento, ele é transitório, são 2 horas ali que você está conversando com os amigos e tal. Aquela sensação é muito boa. Quem não gosta de tomar uma depois do trabalho, né? Porém, passou aquele período, bate um desânimo de novo. Porque, além do mal fazer mal, né? Ele é um depressor do sistema nervoso central. E aí, no outro dia, a pessoa pede mais aquilo. Agora foi tão boa aquelas 2 horinhas que eu vou tomar de novo. E vai se tornando um ciclo vicioso. Então, eu acredito que com pequenas modificações dos hábitos, você faz grande diferença ao longo prazo. E para isso, a gente precisa acreditar nos profissionais. Tá? Sim. E isso não tem, realmente não tem fronteira. Qualquer lugar que você parar, hoje eu vou dormir lá num posto de caminhão ali, pessoal, vamos fazer uma atividade aqui. Isso vai dar um bem-estar tremendo aos pacientes. E faz diferença na vida. E faz diferença na vida, né? A gente acredita muito nisso. E aí fica até uma dica aí para as empresas, né, que trabalham com autônomo, porque para também cuidar desse autônomo, né? Porque o prejuízo que pode trazer também vai refletir nela, né? E quanto mais ela tiver aquele autônomo ali também, aquele carreteiro autônomo fiel a essa agenciadora, né, de cargas, melhor. Mas maravilha. Gabriel, como que a gente encontra aí a Renove? E queria que você aproveitasse aí e falasse aí as suas considerações finais aí. Só para falar, se vocês tiverem interesse, né, na Renove, vocês podem entrar no nosso site, que é www.renovesaude.com.br, Renove com I no final, tá? Ou no nosso Instagram, nós temos também, que é Renove Saúde, ou se quiser, vocês podem entrar em contato no número que é 31 993410214, que a gente vai te atender lá para poder te explicar melhor como é que funciona, enfim. Em qualquer um dos canais que vocês entrarem, vocês conseguem. E assim, minhas considerações finais acho que a gente falou tudo, né? Cuidar da saúde dos motoristas, traz retornos muito positivos que vão além do financeiro. O financeiro também é importante, ele existe, mas nós estamos falando aí de salvar a vida, fazendo o básico bem feito, né? Então... Questão social, né? Exato. Responsabilidade social. Tem uma responsabilidade social muito forte. E a gente acredita que a Renove consegue ajudar as empresas, os empresários porque a gente sabe também que é difícil. A gente mesmo é empresário e muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas você não tem mão, você não tem braço, não tem dinheiro. E a Renove, ela traz essa solução. A gente quer ajudar essas empresas que se interessarem por isso a seguir esse caminho, né? E a salvar vidas, né? Realmente. Beleza. Eu, quando falo da Renove, minha esposa até fala assim, você tem que parar de falar, porque eu sou um apaixonado pela empresa, pelo que a gente pode fazer, né? Eu entrei como investidor, mas logo depois eu assumi aquilo 24 horas da minha vida. E por quê? Porque a gente, igual o Gabriel falou, eu falei no início também sobre isso, o caminhoneiro específico é um profissional solitário. E ali, você imagina você poder, naquele momento que está ali viajando, de repente, pegar um acesso, vou consultar, até para tocar um papo com um psicólogo,
Isso para mim me vislumbra ver. E eu falei, Gabriel, é um médico ao lado do caminhoneiro. Ele não vai viajar mais sozinho, não. Ele vai viajar com a Renove. E aí, passar essa segurança. E eu falei em relação aos caminhoneiros, mas eu acredito muito que a gente possa chegar a qualquer lugar do país. Eu, particularmente, sou do interior, de uma cidade bem carente, cidade pobre, digamos assim, lá no Manga, que é de cidade. De Manga para o mundo. De Manga para o mundo. E aí, o que acontece? Quando eu saí de lá, com 18 anos, eu vi um médico, vai lá, um cardiologista consultar lá, era um evento na cidade. Né? Um endócrino. Então, hoje eu consigo consultar os pacientes lá. Semana passada eu atendi um paciente lá de Matias Cardoso, que é bem próximo, e eu fiquei muito orgulhoso. Eu atendendo ela, e na minha cabeça, por dentro, aquele orgulho. Caramba, estou atendendo uma pessoa da minha cidade que eu sei o quanto que é difícil estar lá. Então, eu acredito muito, como a gente não tem fronteiras, do Oiapoque ao Chuí, a gente vai chegar aí. E, especificamente com os motoristas, transporte, a gente pretende fazer um excelente trabalho para realmente impactar a vida deles. E eu acho que da sociedade, no modo geral, igual a gente prometeu aqui. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, eu queria deixar aí para as empresas transportadoras, né, e para as empresas de forma geral, essa importância de cuidar da saúde do trabalhador. Isso não é, apesar de contabilidade, a gente falar que isso é custo, né, mas popularmente nós podemos falar que isso é um investimento, né, porque vai trazer retorno. E obrigado, Dr. Romualdo, pelas palavras, pelo ensinamento, foi muito proveitoso. Obrigado aí, Gabriel. Esperamos contar com vocês aqui em outros momentos para tratar desse assunto. Obrigado você. Eu que agradeço esse espaço aqui, esperamos chegar ao maior número de pessoas possível. Né? Muito obrigado mesmo. Tá joia. Obrigado, Batista. Tá joia, pessoal. Um abraço. Tchau.